A partir de agora você ouvirá o programa A Voz do Amor. Louvores, informação e a poderosa Palavra de Deus. Nosso desejo é que seja uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Em seus receptores, o programa Voz do Amor, da Assembleia de Deus em Bento Ribeiro e igrejas filiadas ao seu ministério, com sua matriz na Rua Conde de Resende, número 310, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Direção do pastor Horácio da Silva Júnior. Comunicando, pastor Elias Freitas da Silva, desejando que a paz do Senhor esteja nos corações e lares de nossos ouvintes. Contando com a eficiência do irmão Antônio Cruz, na mesa de som em nossos estúdios, abrindo a parte musical desta última programação, ouçamos o quarteto Voz da Esperança, Adeli, Esté, Olga e Dorcas, o quarteto da família, cantando Finda-se este ano. Este ano que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. A Bíblia diz que o amor nunca se acaba. Sabemos que os sentimentos findam, pelo que convém não confundirmos o que é passageiro com o que é permanente. O amor é mais que sentimento, é atitude firme de dar-se ao ante ou objeto amado e de possuí-lo em íntima comunhão. O ouvinte sabia disso? Dando sequência a este último culto do ano pelo ar, ouçamos o conjunto Voz do Amor, cantando Ano Novo. Que nós saibamos agora nova vida começar. Jesus, a nossa alegria, é o que devemos cantar. Somos
A evangelização deve ser a preocupação de cada cristão para o novo ano que se aproxima. Em seus receptores, A Voz do Amor, o programa que fala ao coração. aí vem o informativo de hoje com o pastor Elias Freitas da Silva. Presbítero Abel Luna. E Jailze Lessa da Silva. A qualquer momento, Jesus Cristo voltará. Prepare-se e atenção para o nosso informativo, com notícias da Assembleia de Deus em Bento Ribeiro e igrejas filiadas ao seu ministério, mais de 50 anos de abençoadas irradiações, dando sempre prioridade à evangelização. Atentamente ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. Pastor Horácio da Silva Júnior pregará focalizando o tema Últimos Dias. Poucas horas nos separam do novo ano que se aproxima, deixando na história mais um ano que se finda, marcado de lutas e vitórias, tristezas e alegrias, e com ele também vão oportunidades que jamais voltarão. O que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Assim afirmou o sábio Salomão, terceiro rei de Israel e autor de 3 livros da Bíblia. Há, como escreveu Salomão, para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8. O principal foco de Salomão nesta passagem é que Deus tem um plano para todas as pessoas. Ele estabeleceu ciclos para a vida. Em cada um deles há trabalhos que devemos realizar. Apesar de enfrentarmos muitos problemas que parecem contradizer os planos de Deus, estes não devem ser barreiras para crermos nele. Antes, devem ser vistos como oportunidades para descobrirmos que, sem Deus, os problemas da vida não têm soluções permanentes. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há intérpretes que só veem um fatalismo absoluto na poesia desta passagem, acompanhado da entrega resignada dos homens. Outros veem o reconhecimento da soberania de Deus, complementada pela liberdade do homem e sua habilidade de ajustar sua vida às exigências de Deus. O Senhor Deus determinou a ordem e é nossa tarefa cumpri-la. Em vez de tratar dos aspectos do mundo, da natureza, estes versículos tratam das ações do homem. O significado da maior parte do texto é claro, sendo que não se deve esperar encontrar significados literais em palavras usadas de forma poética. O tempo de arrancar o que se plantou provavelmente significa colher ou talvez signifique escavar, isto é, transplantar, como é feito nas plantações de tomate. O tempo de matar talvez se refira à execução judicial ou a hostilidades. O tempo de espalhar e de ajuntar pedras pode significar, da maneira generalizada, a palavra destruir. O tempo de deitar fora provavelmente significa um tempo de compartilhar com outros. O tempo de amar sugere expressar nosso amor a Deus e às pessoas que nos cercam. O tempo de aborrecer seria odiar o mal e se opor a ele. Não devemos odiar as pessoas más,
mas o que elas fazem. Além disso, devemos odiar o pecado em nossa vida, pois é o que Deus reprova. Deus não pode tolerar o menor pecado. Não podemos desculpar-nos por pecar só um pouco. À medida que crescemos espiritualmente, nossa aversão ao pecado aumenta. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando um homem particular será atormentado por tentações de toda espécie. Em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo instrui a seu filho na fé a respeito da apostasia nos últimos tempos, alertando sobre os falsos mestres. Assim está escrito: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A apostasia aparece repetidamente nas Escrituras, referindo-se ao pecado de desviar-se da fé. Quantos, lamentavelmente, têm apostatado? Paulo adverte no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo contra a maldade e as heresias escatológicas do final dos tempos. Tempos difíceis para o serviço cristão, tempos de extrema corrupção, dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, aconselhou o apóstolo. Embora as cartas pastorais tenham repetidamente abordado a questão dos falsos mestres, neste contexto, Paulo se refere ao conflito sob uma perspectiva teológica. A presença dos falsos mestres como indicação do final dos tempos. O Novo Testamento usa a expressão últimos dias para referir-se à vinda de Cristo, ao advento da nova era e à era cristã. Em outras palavras, os tempos do fim já chegaram e estamos vivendo esta era. Estes últimos dias são descritos como trabalhosos ou terríveis, não simplesmente porque serão difíceis ou perigosos, mas por causa do mal associado a eles. As coisas se tornarão piores à medida que o fim se aproximar. A referência de Paulo aos últimos dias revela seu senso de urgência. Os últimos dias começaram após a ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo veio sobre os crentes no Pentecostes. Os últimos dias continuarão até a segunda vinda de Cristo. Isto significa que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, devemos tirar maior proveito do tempo que Deus nos dá. Os últimos dias incluem a era cristã na sua totalidade. Os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo, um colapso dos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus. Jesus advertiu, ensinando no Monte das Oliveiras, que nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24, versículos 10, 11 e 12. Esses tempos serão espiritualmente difíceis e penosos,
para os verdadeiros servos de Deus. E Paulo faz essa advertência a fim de reanimar os obreiros que com suas igrejas permanecerem leais a Cristo e à sua revelação. A plena bênção da salvação em Cristo e o poderoso derramamento do Espírito Santo continuará à disposição dos que permanecem leais à fé e à prática dos ensinos do Novo Testamento. A apostasia na igreja redundará em mais graça e poder para os que se mantiverem firmes na fé original que foi entregue aos santos. Portanto, escreveu Paulo em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Devemos manter nossos padrões morais elevados, agir com prudência e fazer o bem sempre que possível. Nestes últimos dias, enfrentando corajosamente todas as dificuldades previstas nas Sagradas Escrituras e que estamos vivenciando. Amém. Rompe a aurora, vai-se embora mais um ano juvenil. Não temamos, prossigamos, resistindo ao mundo hostil. Vem o dia, Cristo guia, nos renove o coração. Temos gozo, bom repouso, confiando em sua mão. O ano findo, não mais verei. Rendemos-te graças, ó Deus, pelo privilégio de, juntamente com os seus filhos que compõem a equipe deste programa, que com carinho e dedicação, durante todo este ano, conseguimos realizar este ministério de rádio evangelismo, levando ao ar a tua palavra, informando. Somos gratos pelas músicas aqui cantadas, que trouxeram riqueza para este programa. Oramos por cada ouvinte que nos deu a honra da sua sintonia, através das emissoras de rádio, através do site na internet, e por eles suplicamos a tua bênção nesta hora. Salvação, reconciliação, libertação, cura, batismo no Espírito Santo, avivamento espiritual. Que todos tenhamos um ano cheio da tua graça e do teu poder. Fica conosco, Senhor, neste momento finais deste ano e dá-nos um novo ano abençoado. Oramos em nome de Jesus, em cujo nome agradecemos. Amém. Visite nossa página na internet www.mib.com.br. Querendo mandar e-mail para o programa, nosso endereço é o seguinte: vozdoamor.radio@mib.com.br. Nosso endereço para correspondências é o seguinte: programa Voz do Amor, Pastor Horácio da Silva Júnior, Rua Conde de Resende, número 310, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, CEP 21 555 150. Anote também o número de nosso telefone, 3390 3110. Obrigado, ouvintes, pela atenção dispensada. Visitem a Assembleia de Deus em Bento Ribeiro, uma das igrejas do seu ministério, ou a igreja evangélica mais perto de sua residência. Aqui voltaremos no próximo sábado, se Deus permitir, neste mesmo horário e emissora, para lhes apresentar A Voz do Amor, o programa que fala ao coração. Desejamos a todos uma semana e um ano novo feliz, na paz do Senhor, e não se esqueçam: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Obrigado por sua audiência e não deixe de preencher o formulário contido no site, mostrando a sua opinião, pois muito nos ajudará a mantermos em dia a programação. E não deixe também de fazer seu pedido de oração. Confie no Senhor. Até o próximo sábado.
Amém.